Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é bom estar mais uma manhã na presença de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Nós estamos lendo e meditando o livro de Colossenses. Nós estamos no capítulo 4 e hoje a nossa meditação vai do versículo 10 ao versículo 12, 10, 11 e 12. E é muito bom estar aqui. Eu quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus pela noite de descanso e por esse lindo amanhecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, Senhor, e te agradecer por mais uma oportunidade de estar agora lendo e meditando uma porção da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional, nesse dia. Dada a Tua graça, abençoa, conforta, dá saúde, Senhor amado. Estende as Tuas mãos, permanece nesse lar. Amém. Nós vamos ler, então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Você coloca o fone de ouvido, mas o que você não pode esquecer é de deixar o seu gostei, de compartilhar e de deixar um comentário se desejar, tá bom? Outra coisa, se não é inscrito no canal, não é inscrita ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações. É muito bom saber que você faz parte dessa família abençoada por Deus. Vamos lá, então? Colossenses, capítulo de número 4, versículos 10 ao 12. Diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-os. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Eu vou repetir essa leitura. Nós estamos meditando o capítulo 4 de Colossenses, os versículos 10, 11 e 12. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Essa é a nossa meditação nesse dia. Olha que Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos colossenses, porque ele tinha recebido algumas informações, algumas notícias do que estava acontecendo. E o cuidado de Paulo para conservar e animar a fé daqueles irmãos ali. Esse livro nós já vimos que ele foi escrito no ano 60 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. Por isso ele se refere, quando ele fala aqui nesse versículo de número 10, que é nosso início da nossa leitura hoje, diz Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, porque ele estava preso, Aristarco também estava ali, e estava saudando aqueles irmãos. Olha o cuidado de Paulo em enviar também aquela saudação. Isso se chama amizade, isso se chama consideração, gratidão por aquela amizade dele ali dentro também, com a pessoa que também serve ao mesmo Deus que ele serve. E aí, a gente vai ver aqui quem é Aristarco. Olha só, Aristarco
foi um tessalonicense que acompanhou Paulo. Olha só, não era uma pessoa desconhecida. Acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária e estava com Paulo na revolta ocorrida em Éfeso. Você pode encontrar isso no livro de Atos, no capítulo 19, o versículo 29. Atos 19 e 29. Nós podemos dar uma olhada aqui e ver o que está dizendo lá. Atos 19, quer ver? Atos 19 e 29 diz aqui, ó. Olha o que está dizendo. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Esse Aristarco já era companheiro de Paulo, e agora estava preso com ele ali em Roma. E olha só, e aí ele vem dizendo o quê? Olha o versículo 10. Aristarco, que está comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, recebei. Então ele está mandando dizer quais são as suas recomendações. Olha o que diz também aqui. Ele e Tíquico, quem é ele quem? Aristarco e Tíquico, que nós falamos sobre ele no versículo de número 7. Desse capítulo 4. Ele e Tíquico estavam com Paulo na Grécia. Aristarco foi para Roma com Paulo. Marcos participou do início da primeira viagem missionária. Olha que coisa maravilhosa. E Barnabé. Mas abandonou-os no meio da viagem por razões desconhecidas. Por que ele está recomendando Marcos? Porque Marcos havia abandonado Paulo por alguma razão. Nós não vamos ver isso aqui agora. Mas Paulo está dizendo, olha, se Marcos for aí com você, é tanto que depois Paulo, ele manda chamar Marcos. Ele diz assim, olha, se ele for ter, receba ele, receba, e receba bem, né? Muitas vezes nós temos um negócio assim, fez comigo toda a vida, nunca mais eu quero ver, nunca mais não sei o quê. Nós somos seres humanos e podemos ter reações diferentes, mas aqui estava um apóstolo e ele estava ensinando isso aos irmãos. Se ele for ter com vocês, independente dele ter me abandonado lá no começo, não se preocupe, é para receber ele. Isso é interessante. E aí nós continuamos aqui, o versículo 11, ele continua falando assim, dizendo o nome das pessoas que aquela igreja precisa receber. Ele estava dando uma palavra de positividade àqueles irmãos que não se preocupassem, eram pessoas da confiança de Paulo. E aí ele diz aqui, e Jesus chamado justo, olha que coisa, os quais são da circuncisão, fazem parte do mesmo povo. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, que para mim tem sido consolação. Olha só, por que ele está indicando esses irmãos? Porque essas pessoas foram de grande valia para ele, não abandonaram ele, estão ali consolando ele. Então, ele está dizendo, olha, presta atenção. É aquele pensamento que a gente tem. Dá valor a quem tem valor, né? E ele está mandando essa informação. Olha só. E aí o versículo de número 12, ele continua. Nossa meditação é até o versículo 12. Colossenses 4, do versículo 10 ao 12. Aí o versículo 12 ele diz também, saúda-vos Epáfras. Quem é Epáfras? Epáfras foi o fundador daquela igreja. Olha só, Epáfras, olha isso aqui. Epáfras fundou a igreja em Colossos. Ele era o fundador daquela igreja, enquanto Paulo estava vivendo em Éfeso. Enquanto Paulo vivia em Éfeso, Epáfras funda a igreja
em Colossos. Isso é interessante. Epáfras pode ter se convertido nesta cidade. E então retornou a Colossos, onde vivia. Por alguma razão, ele visitou Roma e, enquanto estava lá, informou a Paulo o que estava acontecendo naquela igreja em Colossos. Por isso, Paulo escreve essa linda carta de incentivo, de conselho, de palavras que dava àqueles irmãos a alegria de continuarem servindo ao único Deus verdadeiro. E isso é maravilhoso. E aí, aqui no versículo 12, saúda-vos Epáfras, que é dos nossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Então ele está dizendo, Epáfras, que fundou essa igreja, ele continua orando por vocês. Ele continua se preocupando com a vida espiritual de cada um. Então, recebe ele direitinho, recebe esses irmãos, são pessoas da minha confiança. É mesmo que vocês estejam recebendo a mim. E que exemplo maravilhoso Paulo passa para nós. Isso é gratificante, a gente ter gratidão por aquelas pessoas que fazem alguma coisa por nós, não é? Muitas vezes é igual às igrejas, quando troca-se o pastor, o líder, né? E tem pessoas que ficam chorosas, mas continue agradecendo essas pessoas. Mande uma mensagem de vez em quando, dê a paz do Senhor, pergunte como está. Afinal de contas, essa pessoa foi servir a Deus numa outra igreja, num outro setor, mas receba sempre bem aquele que vem para ficar naquele lugar. Isso é maravilhoso. E Paulo, ele com essas informações, ele está dizendo, continue cuidando deles. Se eu for aí, cuidem de mim da mesma maneira, mas cuide deles como se estivessem recebendo a mim também. E aí ele vem dizendo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Essa era a preocupação de Epáfras, o fundador daquela igreja. Conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós já vimos que Epáfras, ele fundou essa igreja de Colossos, certo? Seu relatório para Paulo em Roma fez com que o apóstolo escrevesse essa carta. Foi por isso que Paulo se preocupou, certo? Epáfras foi um herói da igreja de Colossos. Nós vamos falar sobre Epáfras um pouquinho mais num outro vídeo, tá certo assim? Então, essa palavra fica para nós no dia de hoje, para que nós possamos ter o compromisso também de cuidar das pessoas que fazem alguma coisa por nós, que nos ajuda, que ora por nós, sermos gratos, é muito maravilhoso. Então Paulo, ele aqui nessa carta de Colossenses capítulo 4, versículo 10 ao 12, é a nossa meditação no dia de hoje, nos traz nomes de pessoas que faziam parte da sua confiança. E eu tenho certeza que você também tem pessoas que ora por você e que faz parte da sua confiança, que compartilha com você o seu ministério, que te incentiva, que te orienta, que está ali orando por você. E nós estamos, como igreja, juntos, orando uns pelos outros. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração. Leia esse livro de Colossenses. Leia esse capítulo 4 completo. Nós já estamos chegando no final, mas tudo isso para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais uma porção dessa palavra, lendo e meditando o livro de Colossenses. Esse é o nosso Manhã com Palavra e é muito bom estar aqui e saber que você está compartilhando essa palavra com seus amigos. Deus abençoe, Deus nos dê um dia maravilhoso na presença do Senhor, que a nossa vida hoje seja um dia abençoado, um dia produtivo, um dia onde nós possamos receber a palavra de Deus ainda mais. Deus abençoe.